Dá licença, dá licença, dá licença. E quando a gente entra pedindo licença e acendendo a luz, é porque a gente está iniciando o nosso Casa Prática. Sejam muito bem-vindos e hoje vamos estar juntos. Eu e o meu amiguinho aqui, Zé Coelho da Silva, não é, Zé Coelho? Ai, tio Rogério, nem fala isso. Ela toda hora tem que estar presente, né? É no vídeo dicas, onde o tio Rogério chegou. E hoje no Casa Prática, tio Rogério tem muita atração e muita novidade. Vem aí, tio Rogério! É isso aí, gente. Tô eu aqui, meu amiguinho Zé Coelho, para a gente poder apresentar o nosso queridíssimo Casa Prática. E hoje, no primeiro bloco do Casa Prática, momentos, a gente vai estar falando na hora da merendinha, um assunto muito legal, muito importante e muita curiosidade também. A gente está falando sobre os benefícios do tomate. Olha só, um importante fruto que você vai saber aí que tem até dia e com todos os benefícios que ele tem. No segundo bloco, a gente vai lá para a nossa salinha de comportamento e a gente vai falar um assunto muito importante, naquele momento puxãozinho de orelha nos nossos queridos papais e mamães. Educação é dever dos pais. E nesse momento não é um momento de puxão de orelha, não. É um momento de muito alerta. A gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, como vocês devem ensinar os filhos de vocês e os seus filhos, as suas filhas, os nossos principinhos e princesinhas, a se defenderem de uma tentativa de abuso sexual. Olha só, gente, o tema é muito sério. No terceiro bloco, a gente vai lá para a sala de nutrição e a gente vai estar falando sobre os malefícios de um produto aí que pode fazer mal para a sua saúde. A gente vai estar falando sobre a farinha branca. Isso mesmo, gente, prestem muita atenção, porque tem muito conhecimento vindo aí para você. No quarto bloco, a gente vai para a sala de organização e a gente vai estar falando no dicas, organização e também curiosidade sobre muitos assuntos aí. A gente vai estar dando dica para vocês aí de como fazer um repelente natural para passar nas nossas crianças, os nossos principinhos e princesinhas. A gente vai estar dando uma dica de organização para vocês aí também, de como manter uma organização da casa no dia a dia, para a gente poder não ter tanto trabalho aí. E também nas curiosidades, a gente vai estar falando para vocês como fortalecer o feijão, como fazer o ferro do feijão ser absorvido mais rapidamente na nutrição, na alimentação das nossas crianças, principinhos e princesinhas, os nossos jovens sêniores, os nossos idosos e também os nossos adultos, amigos e amigas aí. Bom, esse aí que eu falei para vocês foi o quarto bloco. Quinto bloco vem com receita prática. A gente vai estar dando para vocês uma receitinha muito interessante na Airfry. A gente vai estar falando para vocês aí de um bolinho de arroz recheado, feito não com farinha branca, mas com farinha de aveia. Não sai daí, hein, gente? Porque tem muita dica, muita culinária, muito comportamento aí também. Esse é o nosso quinto bloco. Sexto bloco, a gente vai estar voltando aí e dando uma dica de como a gente fazer o reaproveitamento de algumas latinhas que às vezes a gente joga fora de batata, podendo utilizar como algo, um objeto para poder guardar vários utensílios domésticos também. E os potes de sorvete, como deixar um pote de sorvete decorado, bonitinho, para não ter que ficar gastando aí. E a gente ainda contribui com a natureza também, por estar armazenando alguns plásticos dentro de casa. Durante o Casa Prática, a gente vai estar dando dicas para vocês aí de como se defender também de algumas coisas, dando Minuto Notícia. Cada vez que a gente mudar de bloco, a gente vai dar um Minuto Notícia, algo que aconteceu hoje no mundo, algo que aconteceu hoje no Brasil, algo que aconteceu de entretenimento, algo que aconteceu de esporte e também a previsão do tempo aí para a semana. Vai ser um Minuto Notícia rapidinho de cada intervalo, de cada bloco do Casa Prática. E eu estou muito feliz porque hoje é dia de Casa Prática e a gente vai de abertura!
E é isso aí, gente. Tá partindo por primeiro bloco. Quando a gente vai andando assim na nossa casa prática, a gente já vai acendendo a nossa luz aqui. A gente tá indo pra copinha pra gente começar o primeiro bloco. É isso aí. Gente, olha a economia de luz, hein? Entrou num cômodo, vai lá, apaga. Entrou no outro, vai lá, acende, sabe? Cada hora vocês têm que se preocupar com isso, porque a gente está com uma escassez muito grande de energia no mundo, não é só no país não, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso e a gente tem que fazer a nossa parte, conscientização. Entrou num cômodo, acende a luz, saiu, apaga a luz, tá? Porque senão a gente vai cada vez mais utilizar as águas dos rios para poder produzir energia aí, e isso é muito maléfico, muito prejudicial à saúde de todos nós e principalmente à nossa vida, tá bom? Então vale aí uma dica no Casa Prática, dica de energia. Vamos diminuir o consumo de água e de energia elétrica também. Retirem todos os plugs das tomadas, tá certo? Porque cada plug que está na tomada, a gente acha que desligou o aparelho, mas o plug continua na tomada, tá saindo energia aí e tá principalmente consumindo energia, tá? É o que a gente chama de stand-by. Então vai a dica, tirem as tomadas, os plugs de todas as tomadas para que a gente possa ter um pouco de economia de energia aí. Gente, e no primeiro bloco, a hora da merendinha, está falando sobre os benefícios do tomate. É isso aí. O tomate nada mais é do que um fruto. Todo mundo acha que é um legume, mas não é. É um fruto. A gente utiliza ele na culinária, principalmente com salzinho aí, mas a gente faz vários tipos de preparos aí com o tomate. E agora a gente vai saber dos benefícios do tomate. Aliás, gente, uma curiosidade aí, o tomate existe até o dia para ele, né? Como tem dia para tudo, hoje em dia, a gente tem um dia do tomate também, que é o dia 1º de fevereiro. Então lembrem bem, quando vocês estiverem entrando o ano que vem, 1º dia do mês de fevereiro, é o dia do tomate. Vamos fazer tudo que tiver com o tomate, porque ele é muito bom para a nossa saúde. E a gente vai saber os 10 benefícios do tomate. Tá chegando aí na hora da merendinha no nosso Casa Prática de hoje. E o tomate, gente, ele pode ser ingerido de várias formas, né? Através de suco, através de saladas, através de molhos. Só quando a gente dá aquela fatiadinha no tomate e vê aquela sementinha. Aliás, gente, tomem muito cuidado, vai outra dica aí. O tomate tem tudo quanto é tipo de benefício, mas a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas que têm cálculos renais, tá certo? As chamadas litíases renais ou litíases biliares. Cálculos tanto ou pedras na vesícula ou pedras nos rins. Tomem muito cuidado de não utilizar a semente do tomate, tá certo? Para que isso possa não favorecer o aparecimento de cálculos. Tem muita gente que diz que existem controvérsias de que as sementes não produzem cálculos, mas elas podem ajudar a fazer com que os cálculos se instalem com mais facilidade. Então retirem, para quem tem problema de pedra nos rins ou pedra na vesícula, retirem o miolinho do tomate e saboreiam ele através de sua forma, ou salada, ou molhos. E o tomate, ele possui muitas propriedades aí, principalmente propriedades antioxidantes, quer dizer, eles ajudam a eliminar os radicais livres, que são aquelas substâncias que são tóxicas no nosso organismo e que ajudam a proliferar células cancerígenas. Então olha só que importante propriedade que o tomate tem. Além disso, ele contém uma grande quantidade de vitamina C, uma grande quantidade de vitamina A, uma grande quantidade de potássio, fósforo, magnésio, complexo B, vitaminas do complexo B e também o licopeno. Aliás, o licopeno é a substância principal aí do tomate. Ele produz uma forma de defesa contra essas células que eu falei para vocês, contra os radicais livres, contra a proliferação dos radicais livres. Então, o tomate, ele contém grande quantidade de licopeno e é importantíssimo, porque ele ajuda em muitos fatores. Olha só, hein? Ele age até como filtro solar. Claro, precisa se utilizar de filtros solares quando a gente se expõe ao sol. Mas quem ingere uma grande quantidade de tomate, por ele ter essa substância chamada de licopeno, ele é muito importante porque além de ele agir como antioxidante, ele vai ajudar a proteger a pele contra os danos causados pelo sol, tá? Ele vai tornar a pele menos sensível aos danos da luz ultravioleta, principalmente, uma das principais causas de linhas, né, principalmente finas
e rugas aí presentes no rosto. Então olha só, quer ter uma pele bonita, quem quer ter uma pele que praticamente cada vez mais seja rejuvenescida, se utilize deste poderoso alimento que é um fruto, o tomate. Também ele mantém uma pele saudável, principalmente porque ele minimiza os poros dilatados da pele, tá certo? Ele vai auxiliar também na cura da acne e erupções cutâneas, principalmente, e até mesmo no tratamento de pequenas queimaduras. Então, olha só, hein? Tem um poder cicatrizante, principalmente o nosso tomate. Ele melhora muito a visão, porque ele contém vitamina A, contém vitamina C, vai dar uma acessibilidade muito melhor aí à visão de todas as pessoas. Então consumam bastante tomate para que a gente possa ter uma visão cada vez melhor, tá certo? E também a gente acaba ressaltando aí que o tomate ele é capaz de reduzir o risco, principalmente de doenças oftálmicas como a catarata. Ele ajuda muito na saúde dos ossos também, principalmente porque contém uma grande quantidade de cálcio e vitamina K, ajudando na prevenção de doenças inflamatórias, como por exemplo a osteoporose. Ajuda muito a fortalecer os ossos, tá bom, gente? Então façam essa prática do tomate porque é muito importante. Reduz problemas capilares também por causa da quantidade de vitamina A que ele contém. Aliás, vai uma dica aí, hein? Para você que costuma utilizar escovas para poder pentear o cabelo, o que acontece? Cada vez que você deixa o cabelo na escova, a escova, ela com esses cabelos que estão praticamente caindo, né? Porque na hora que você está escovando o cabelo às vezes entra na escova, fica preso na escova, ele contém uma grande quantidade e ele aperfeiçoa também a quantidade de fungos que vão estar presentes nessa escova. Aí você vai, penteia o cabelo novamente e aí começa a ter queda capilar. E aí vai uma dica: alimente-se de tomates, porque isso vai ajudar muito a favorecer o pH do seu cabelo e com isso você vai ter um cabelo mais forte e as quedas vão ser menos frequentes. Ajuda a reduzir também o açúcar no sangue, isso mesmo. Por quê? Porque ele produz grandes propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar com que o seu pâncreas produza mais insulina aí, a ponto de estar sempre reprimindo esse açúcar em excesso que está no organismo. Mas não é porque vocês, às vezes, se utilizam de tomate, né, de ingesta de tomate, que a gente vai comer um pote de açúcar. Não pode não, né, gente? Tudo tem que ter limite e uma frequência aí muito grande de cuidados na nossa saúde. A gente sabe que o açúcar é algo que não é bom para a nossa saúde, tá bom? Previne o câncer, até porque o tomate contém o licopeno, que é uma substância que ajuda, como eu falei para vocês no início aí da hora da merendinha, a eliminar os radicais livres, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo. Melhora também aí as noites de sono, tá certo, gente? Principalmente porque pessoas que consomem o tomate, o licopeno, que é uma substância, ajuda as pessoas a dormirem melhor em comparação às pessoas que não fazem ingesta de tomates. Então aquela pessoa que às vezes quer se alimentar de algo mais leve, vai lá, come uns 2 tomatinhos antes de dormir, frequentemente vai ter uma sonolência aí melhor e principalmente um hábito noturno de sono muito mais agradável. Por também ter a quantidade de leucopeno, por ter também quantidade de vitamina C, vitamina A, o próprio tomate ajuda a fortalecer a saúde do nosso coração. Tá certo? E também porque o tomate ele é rico em potássio. E o potássio ajuda a diminuir a pressão arterial. Tá certo? Então olha que importante medida, importante benefício que o tomate tem frente à nossa saúde cardiovascular. E ajuda a reduzir a dor crônica também. Por quê? Porque ele possui ação anti-inflamatória, tá certo? O leucopeno, em grande quantidade aí presente no tomate, ajuda a diminuir as dores crônicas. Então, pessoas que fazem uso de ingestas de tomate, que tem uma concentração muito alta de leucopeno, ajudam a diminuir as dores
crônicas, tá certo? Eu acho que esse aí foi hora da merendinha em que trouxe os benefícios do tomate. Eu espero que vocês façam uso, porque a gente pode se utilizar de tomates, principalmente em molhos. Procurem não se utilizar de molhos de lata ou molhos, às vezes, dessas embalagens Tetra Pak. Por quê? Porque esses molhos são molhos que contêm condimentos, que contêm aromatizantes, que contêm conservantes. E a gente fazer um molho de tomate natural é muito bom, tá? A gente pode praticamente ter uma receitinha aí de molho de tomate, com mais ou menos uns 3, 4 tomates, coloca uma cebola, coloca um azeitinho, faz aí uma preparação desse molho principalmente, coloca alho, é bom manjericão também, e faz uma bela de uma macarronada, faz um belo de um risoto, faz tudo que vocês quiserem, inclusive até como o tomate é um fruto, a gente pode utilizar ele como um suco de tomate. Tem muitas pessoas que gostam, tá certo? Espreme um tomatinho ou bate no liquidificador, coloca água. Às vezes tem pessoas que colocam também hortelã para poder dar uma saborização aí no suco de tomate e fazem essa ingesta aí, tá bom? Gente, essa foi a hora da merendinha e a gente tá indo lá para nossa sala de comportamento para a gente falar sobre um assunto muito sério. Tá chegando o segundo bloco, isso mesmo. Hora do Educação é Dever dos Pais, no nosso Casa Prática de hoje. E a gente tem um assunto muito importante, hein? A gente vai dar um alerta para vocês e a gente vai dar dicas de como você ensinar os seus filhos a poderem sair de certas situações, principalmente que não é algo que a gente está falando nada de que não acontece. Sabe muito bem que acontece no Brasil, no mundo, e a gente precisa ensinar vocês a poder conscientizar os filhinhos de vocês, principinhos e princesinhas, a se defenderem dos abusos sexuais. Até já, é o segundo bloco se iniciando. E a gente está saindo aí da nossa salinha, da nossa salinha da nossa salinha de redação, onde a gente faz todos os trâmites aí do nosso Casa Prática. A gente está entrando aqui na nossa salinha de comportamento para a gente poder falar no nosso segundo bloco, Educação é Dever dos Pais. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Entra, gente. Fica à vontade, que a gente está chegando aqui na nossa salinha. Olha, gente, o assunto hoje é um pouquinho delicado, tá certo? Mas é um assunto que requer muito cuidado e muito manejo aí por parte dos pais. A gente precisa montar uma rede de apoio aí, não é, Zé Coelho? Ai, com certeza, viu, gente? Olha, vocês prestem atenção, porque esse assunto é muito importante. A gente precisa montar uma rede de apoio para os nossos principinhos e para as nossas princesinhas principalmente, porque o assunto agora é sério. A gente precisa arrumar sempre uma forma de poder esclarecer isso. Você, por acaso, papai e mamãe, já conversou com seus filhos sobre abuso sexual? A gente precisa detalhar muito isso para eles de uma forma que eles possam entender. E aí vai algumas dicas. A primeira coisa que a gente precisa falar para eles. Existe uma parte íntima do nosso corpo em que as pessoas, enquanto a gente é criança, não podem ter acesso. Tá certo? Únicas pessoas que podem ter acesso para que seja feito uma higienização é a mamãe, é o papai ou às vezes a vovó. Tá certo? No caso, ou alguma titia que possa estar cuidando dessa criança. Mas é preciso que a gente sempre fale o seguinte: meu amor, princesinha e principinho, prestem bem atenção no que o papai e a mamãe vão falar para você. Essa parte que a gente está dando banho em você é uma parte íntima, é uma parte que a mamãe e o papai só higieniza. A gente não pode fazer nenhum tipo de movimento. Isso você tem que guardar na cabecinha, porque enquanto você é criança, isso não pode acontecer. É a sua parte íntima. E você nunca deve se sentir violentado, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é estatística. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 233 crianças são abusadas sexualmente no Brasil por dia. Isso é um número muito alarmante, tá certo? Eu sempre converso com as mães aqui, às vezes elas têm que mostrar a parte íntima da criança, porque às vezes tem alguma dermatite, ou às vezes está acontecendo algo, e elas precisam acabar me mostrando. Eu sempre falo para as crianças o seguinte: isso que você está fazendo na frente da mamãe ou do papai, você não deve fazer na frente de ninguém. Você só está fazendo na minha frente, que sou seu médico, porque a mamãe e o papai estão permitindo que eu olhe. Tá certo? Mas nunca permitir que as pessoas manuseiem qualquer tipo de parte íntima de criança. Tá certo? Isso precisa estar bem explicado. Por quê? Porque com a pandemia, as crianças ficaram dentro de casa. E vocês, pasmem,
Mas infelizmente a maior parte dos abusos sexuais ocorrem dentro de casa, tá certo? E a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Sempre está alertando as crianças contra a internet. Existem perigos aí na internet também que podem trazer algum tipo de problema para as nossas crianças. E sempre falar para elas que quem de repente chega e começa a querer mexer nas partes íntimas dela, que elas não deixem, que elas peçam socorro e que elas nunca se sintam intimidadas por ameaças. Que sempre vai ter um adulto, um papai, uma mãe, que vai poder resolver esse tipo de situação. E que eles nunca escondam nada. Precisa ter uma rede de apoio aí do papai e da mamãe que possa dar liberdade para que o nosso principinho e a nossa princesinha tenham total confiança de chegar para o papai e para a mamãe e falar: olha, papai, mamãe, aconteceu isso hoje, é normal? Tá certo? Porque vocês, como papai e mamãe, vão poder tomar as devidas providências. Então você sempre tem que falar para ele que não existe, por exemplo, nada que possa... porque às vezes a pessoa que está intimidando eles ou que está querendo violentá-los ou abusá-los sexualmente, sempre fala: olha, esse é um carinho que a gente não pode, vocês não podem dividir com ninguém. É um carinho que vocês não podem falar para o papai e para a mamãe. E vocês têm que ser super amigos dos seus filhos. Por quê? Eles têm que ter a intimidade de chegar e falar as coisas que estão acontecendo com eles. Tá certo? Para que eles possam ter uma liberdade e uma credibilidade muito grande em você, papai e mamãe. Então, sempre falam isso. Vocês contem tudo o que acontecer. A verdade. Nunca a mentira. Por quê? Porque a mentira é perigosa. Isso é uma situação que pode colocar em risco muitas pessoas que às vezes podem ser inocentes, mas que também às vezes podem ter praticado algo. Então é importante, papai e mamãe, que você sempre mantenha o seu filhinho alerta, conte tudo para ele, fale para ele de uma forma... Por exemplo, a gente fala que a parte íntima da menina é, por exemplo, a pepeca. É um nome que a gente acaba dando, né? Ou então, a parte íntima do menininho, é o piruzinho, entendeu? Então, falem nessas palavras, palavras que são mais inocentes, né? A gente não pode chegar e falar aquelas palavras que a gente denomina ou nomina os nossos órgãos sexuais. Não, para criança a gente tem que falar de uma forma que eles entendam. Então, olha, a pepequinha da menina, ninguém pode mexer. O piruzinho do menininho, ninguém pode manipular, ninguém pode mexer, não pode fazer nada, tá certo? Se te pedir para você fazer alguma coisa, você não faz, tá certo? Então, explicar de uma forma mais inocente para que essa criança possa saber realmente o que acontece. Hoje eu estou falando nisso tudo porque a gente estava fazendo um exame físico em uma criança e praticamente a mãe queria me mostrar o que estava acontecendo, determinadas situações aí com a criança. Eu precisava visualizar a parte íntima para que a gente pudesse saber o que estava acontecendo. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque a menininha chegou para mim e falou na frente da mãe dela: mamãe, mas o papai disse que eu não posso ficar mostrando a minha pepequinha para ninguém. E eu achei muito legal isso. Aí eu peguei e falei: olha, então faz o seguinte, mamãe, não mostra, vamos respeitar o pudor dela. Você vai lá no banheiro, tira uma foto direitinho para a gente poder saber o que está acontecendo e me mostra através de foto. Não tem problema, vamos respeitar o pudor da nossa princesinha. Não precisa ela fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque por mais que esteja na frente da mamãe, ela vai se sentir constrangida. Eu acho que ela está certíssima, porque ela se defendeu. Eu fiquei muito feliz de ver, porque é uma criança que praticamente vai falar para o papai e para a mamãe algo que estiver acontecendo de errado. Então a gente precisa ter esse tipo de liberdade e carinho com as nossas crianças, com os nossos principinhos e princesinhas. Então a forma de a gente denominar aí o órgão sexual de cada criança, o órgão íntimo de cada criança, é importante também. E sempre falar que nunca vai acontecer de eles sofrerem qualquer tipo de violência, porque o papai e a mamãe sempre são super homem, mulher maravilhas aí, que vão estar sempre defendendo eles, tá bom? Então esse é um assunto importante. Educação é dever dos pais. A gente sempre dá um puxãozinho de orelha para os papais e para as mamães, mas nesse segundo bloco de comportamento a gente vai dando noções de como vocês podem aí defender os nossos principinhos e princesinhas na internet, em tudo quanto é local, e principalmente também tomar muito cuidado
porque a gente sabe muito bem que as crianças estão sempre, às vezes, sob o cuidado de outras pessoas, e é preciso com que a gente tenha uma credibilidade e dê credibilidade para o nosso principinho e princesinha, para que ele possa aí se defender e ter uma relação, uma rede de apoio muito importante com o papai e com a mamãe, tá bom? Gente, esse foi o nosso segundo bloco, Educação é Dever dos Pais, e a gente vai lá para a sala de organização, que tem dicas, tem organização e tem curiosidade, e a gente tá chegando já já. Até já! Terceiro bloco chegando, hein? É o Casa Prática! Tio Rogério, é o seguinte, o primeiro bloco foi já da hora da merendinha, o segundo bloco foi educação é dever dos pais, o terceiro bloco dicas de organização e curiosidade, e você nem me chamou, porque a estrela tem que estar aparecendo, viu gente? Eu tô aqui, viu? O tio Rogério não me pôs nos blocos, mas eu tô aqui. Zé Coelho, eu sei que você está aqui. A gente está apresentando Casa Prática, mas é que a gente falou nesse assunto tão importante que foi esse segundo bloco, que a gente não deu, assim, tanta chance de você aparecer. Mas fica tranquilo que você, durante o Casa Prática, vai aparecendo. Inclusive, tem aí dica de organização que o Zé Coelho vai me ajudar a dar, não é, Zé Coelho? É sim, gente. Olha, eu vou dar umas dicas aí de organização pra vocês, tá certo? Vocês esperem um minutinho, só que eu tô chegando. Aí, olha só, o Minuto de Entretenimento, o tio Rogério falou que sou eu que vou apresentar, viu? Porque vocês sabem que todo quanto é tipo de fofoca sou eu que falo, tá? Aguarda aí, um segundinho. É isso aí, gente. Chegamos aí nas nossas dicas de organização. Estamos aqui, eu e o Zé Coelho, no nosso queridíssimo Casa Prática, para a gente poder falar para vocês aí sobre algumas dicas. E hoje a gente vai estar falando aí de algo que é muito importante, né? Porque as mães sempre me perguntam aqui, doutor, e eu posso utilizar repelente? Porque às vezes eu moro em algum lugar em que tem muita vegetação, muita área verde, e com isso a gente percebe que a quantidade de mosquitos pernilongos, insetos é muito grande, e a gente queria prevenir aí para que os nossos bebês, as nossas crianças, não se utilizassem aí de algum tipo de repelente que pudesse ajudar aí a não dar nenhum tipo de lesão, principalmente lesões de coceiras, infecções até de pele. E o que acontece, gente? Bebê a menos de 6 meses, infelizmente, não pode se utilizar de repelentes. Não é, Zé Coelho? Vai, participa agora, que você não queria? É verdade, viu? Olha, papaizinho, mamãezinha, queridíssimos amiguinhos, amiguinhas, não pode se utilizar de repelentes nos bebês menores de 6 meses, porque contém substâncias altamente tóxicas para a pele do bebê, porque a pele do bebê é muito sensível. E aí, volta, tio Rogério, para ele poder falar o que pode fazer. É isso aí, gente. Como eu falei para vocês, bebê menor de 6 meses, o Zé Coelho ainda ressaltou também, não pode se utilizar de repelentes. O que a gente pode fazer a partir de 6 meses é se utilizar de repelentes que sejam sem cor, sejam incolores, sem corantes também e principalmente com um odor que não seja tão forte. Porque tem crianças que possuem reações alérgicas a corantes e a conservantes. E existe uma substância altamente tóxica que pode às vezes estar presente aí e você não vê. Procure olhar sempre a embalagem de todos os repelentes para que vocês olhem e notem. A substância tóxica chama DET. Qualquer repelente que tenha esse tipo de substância para crianças menores de 2 anos é totalmente contraindicado o uso de repelente. E a gente vai dar aí para você, tanto adulto como criança, uma soluçãozinha para a gente poder fazer um repelente natural. Vai aí a dica, não é, Zé Coelho? Olha ele chegando. Olha, princesinhas, amiguinhos, amigas, olha, no Casa Prática aí tem receita de repelente. Isso é eu que vou dar. Gente, vocês, por favor, comprem um vidro de álcool, de preferência o álcool 70, que o álcool 70 não é tão ruim para a pele, tá certo? Vocês mais ou menos utilizem de meio litro de álcool 70. Neste álcool 70 vocês vão colocar 10 gramas de cravo. Esse cravo que a gente compra no mercado, sabe? Esse cravo tão gostoso, que tem um cheirinho tão delicioso, que às vezes a gente encontra naqueles docinhos de beijinho, sabe? Doce de banana. Ai, meu Deus do céu, que fome. Zé Coelho já tá com fome. Viu, tio Rogério? Tá bom, mas continua aí. Então, e também uma colher de sopa de óleo de amêndoas, tá certo? Misture em meio litro de álcool 70, as 10 gramas de cravo, que pode ser uma colher de sopa também de cravo, e uma colher de sopa de óleo de amêndoas. Mistura bem, chacoalha bem o frasco de álcool com o cravo, com também o óleo de amêndoas, e aí deixa por 5 dias em repouso.
Tá certo? É isso aí, gente. Deixa 5 dias em repouso e aí vocês vão notar que a coloração do álcool, ela vai ter uma coloração um pouquinho amarelada e o odor, gente, é muito bom, tá certo? Não pode lavar a pessoa, a criança, acima de 6 meses, né, com esse tipo de solução. O que a gente pode fazer é passar levemente um algodão, tá certo? Na pele, para que essa pele possa absorver esse odor do repelente natural que a gente está prescrevendo aí para vocês, que a gente está dando aí para vocês. E quando o cheiro, o odor tiver saído, é porque a gente precisa novamente repor esse repelente na pele da criança ou no caso do adulto, tá bom? É um repelente natural, é uma forma de a gente fazer a utilização sempre acima de 6 meses, nunca abaixo disso. Tomar muito cuidado também, porque tem crianças que às vezes têm reações alérgicas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá certo? Tem que ser nessa quantidade, deixar praticamente em repouso por 5 dias e depois vocês retiram o cravo, tá certo? Para que ele possa não ficar dentro do álcool, porque o cravo dentro do álcool ele vai acabar se desintegrando e aí não é bom. Então vocês tirem o álcool, peneirem também essa solução que a gente colocou para que vocês possam fazer a utilização, tá bom? E não se esqueçam, a partir de 6 meses pode-se utilizar o repelente, mas nunca utilizar qualquer tipo de repelente acima de 6 meses até 2 anos que tenha substância tóxica DET, tá bom? Gente, essa daí foi a dica no nosso terceiro bloco e a gente vai para organização. Gente, eu sei que é muito difícil a gente organizar uma casa, né? Mas se a gente mantiver a manutenção, a organização e também o planejamento, a gente fazendo a manutenção do dia a dia de uma casa, a gente não tem tanto trabalho. Eu venho falando isso para vocês direto. Então, por exemplo, as pessoas que têm mania de deixar roupa jogada ou acumular roupa para lavar, a gente sabe muito bem que isso tudo pode trazer grandes prejuízos. Por quê? Porque a roupa, conforme ela vai ficando armazenada, ela acaba adquirindo fungos e acaba manchando a roupa toda. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Então mantenha um cesto, deixa 1 ou 2 dias, vai lá, já faz uma lavagem dessa roupa para poder fazer uma obtenção aí também de uma utilização dela mais para frente. Outra situação também, tomem cuidado, não fiquem deixando acúmulo de lixo dentro de casa, porque isso traz muita bactéria, muito micro-organismo. Eu sempre falo para vocês, não se utilizem de lixeiras em pia, porque a lixeira na pia, ela contém muito micro-organismo, bactérias, fungos, vírus. Isso tudo pode, na hora que vocês estão retirando a tampinha, vocês podem fazer com que haja uma inalação, ou às vezes até mesmo uma contaminação com as mãos. E a gente acaba contaminando os alimentos também, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Mantenham, por exemplo, todo dia, antes de a gente sair, mantenha a cama arrumada, tá certo? Para que a gente possa ter uma organização melhor. Procure não deixar nada jogado, sabe? Às vezes a gente tem criança dentro de casa, a criança tem que saber que o lugar certo para ela brincar é dentro do quarto, ou no quintal, ou um lugarzinho para ela. Mas não ficar espalhando brinquedo pela sala, tá certo? Porque isso traz muita desorganização e acaba atrapalhando na manutenção aí do dia a dia das nossas casas. Principalmente também porque a gente precisa. Por exemplo, geladeira tem que estar ultra organizada. Por quê? Porque vai receber novos alimentos. Então procura sempre, sujou, vai lá limpa. Não deixa isso daí se mantendo. Por quê? Porque conforme vocês vão deixando de fazer a asepsia, o que acontece? Vão se contaminando esses locais onde ficam armazenados os alimentos. Isso é muito prejudicial. E aí quando tem que fazer a limpeza, acaba tendo mais trabalho ainda. Então, eu, por exemplo, procuro deixar minha casa todo dia organizada, tá certo? E outra coisa, aquela história de empilhar louça na pia, isso tem que acabar. Utilizou algo, objeto, prato, garfo, o que for, já vai lá, já lava, porque vocês ficam livres. Principalmente quando vocês estiverem fazendo algum tipo de culinária, aí tá fazendo um almoço, tá fazendo um jantar ou um café, já vai lavando, tá certo? Enquanto tá lá cozinhando algo no forno ou no fogão, já vai lá e já vai lavando para vocês não terem tanto trabalho. A gente mantendo a organização de uma casa e fazendo a manutenção dela, a gente tem menos trabalho quando a gente faz aquela faxina pesada, aquela limpeza pesada, aquela asepsia pesada. Tá bom? Então isso aí foi o dica de organização. E a gente vai dar agora dica de curiosidade. É isso aí. Gente, olha só, hein? Venho falando isso para vocês direto. Hoje ainda conversei com uma mãe aqui
Eu tava falando pra ela, olha mamãe, não deixa de comer feijão. Ah, mas é que eu tive meu bebê agora, eu tenho medo de repente o feijão dar intoxicação e às vezes produzir algo ruim no meu leite materno. Na hora que eu estiver amamentando, o meu bebê fica cada vez mais com cólicas. Então existe uma diferença aí. O feijão, qualquer tipo de leguminosa ou qualquer tipo de carnes principalmente, que contenha ferro, o que acontece? Existe um ferro, dois tipos de ferro, o ferro não M e o ferro M. O ferro M é aquele que está presente nas carnes, é aquele que está presente nos ovos, é aquele que está presente em vários tipos de frango, por exemplo, peixes, tudo isso aí. O que acontece? Esse ferro, ele é absorvido por si só. Não é preciso que a gente tenha um meio ácido, porque ele já possui um meio ácido. Então, ele é absorvido com mais facilidade. Agora, no caso do feijão, ele é uma leguminosa. Qualquer tipo de verdura é o ferro não M. O ferro não M é aquele ferro que precisa de um meio ácido para que possa ser absorvido o ferro com mais facilidade. Então, às vezes, tem crianças que têm anemias e comem grandes quantidades de feijão, mas o feijão não está no meio ácido para que possa absorver melhor esse ferro. E o meio ácido, principalmente, vem à base de vitamina C, porque tudo que contém vitamina C, na hora que você absorve o ferro, ele é absorvido com mais facilidade, porque a vitamina C ajuda a carregar esse ferro para o organismo. Então, uma forma de a gente poder fazer com que o ferro do feijão seja melhor absorvido, ele precisa estar no meio ácido. A gente precisa fazer o quê? Espreme um pouquinho de limão, caldo de limão no feijão durante o seu cozimento, tá? Eu sempre faço isso. Principalmente eu coloco uma colher de chá também de vinagre de maçã integral ou vinagre de maçã que você tiver em casa. Uma colher de chá, enquanto tiver o feijão ali na panela de pressão, a gente estiver fazendo o seu cozimento, coloca também o suco de um limão inteiro. Espreme, vai lá e espreme. E deixa esse feijão sofrendo aí o seu cozimento. Aí o pessoal fala, mas será que não vai estragar? Não, gente, fica tranquilo, porque se vocês fizerem isso, com certeza ele vai tirar todo aquele efeito gástrico e intestinal que ele tem de parchamento, onde as pessoas na hora que começam a consumir o feijão, começam a ficar com gases, com o intestino meio pesado. Então tudo isso ajuda. Então a curiosidade aí para vocês, tá? A gente está falando sobre o ferro do feijão, tá certo? Existe o ferro não M, que é o do feijão e das verduras, e o ferro M, que são das carnes e ovos e peixes, frangos. Então a gente precisa de um meio ácido para poder absorver o ferro do feijão, tanto do ferro do feijão como também das saladas, as verduras, principalmente contém ferro, tipo couve, é sempre bom dar uma espremidinha de limão também aí no seu cozimento, tá bom? Gente, terceiro bloco se indo embora aí, a gente falou sobre dicas, organização e também sobre curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. É o nosso Casa Prática e a gente vai pro quarto bloco, não é, Zé Coelho? Ai, olha, a gente se espera, porque o Casa Prática tá demais, hein? A gente vai já já pro quarto bloco. E já já tem Minuto Notícia aí, hein? É isso aí, gente. Olha só, hein, gente. A gente tá entrando aqui no quarto bloco, na sala de nutrição, e eu vou apagar a luz de lá da sala de dicas e organização, hein? Ó, apagando aí, acendendo aqui. Olha lá, hein, gente. Não se esqueçam que a gente precisa ter aí uma disciplina muito grande. A gente precisa diminuir o consumo de luz e de água também, tá certo? Claro, a água que eu digo são nos chuveiros, nas torneiras. Sempre que vocês estiverem lavando a louça, procurem ensaboar tudo primeiro para vocês poderem fazer aí a recuperação da natureza, contribuir com a natureza e principalmente também a economia desses recursos que a gente tem aí por enquanto, porque tá ficando muito escasso aí, hein, gente? É isso aí. Gente, sejam bem-vindos. Venham, venham. Entra todo mundo aí, ó. Esse aqui é o nosso Casa Prática. Espero que vocês estejam gostando. Nosso quarto bloco. No quarto bloco, nós somos o que nós comemos. A gente vai estar dando aí uma noção para vocês de como a farinha branca, a farinha de trigo principalmente, ela faz muito mal para a nossa saúde quando utilizada em grandes quantidades, tá, gente? A gente precisa tomar muito cuidado aí, vou colocar o Zé Coelho aqui para ele ficar prestando atenção também, tá certo? Mas olha, a gente precisa tomar muito cuidado, tá, gente? Porque ó, a farinha refinada, ela está contida em muitos produtos alimentícios, tanto industrializados como também os caseiros. Durante o processo, gente, de refinamento, a gente tem uma perda muito grande do germe e a camada externa do grão de trigo vão ser removidos,
tá certo? O que vai significar que muitas das vitaminas, muito, por exemplo, dos minerais, proteínas e outros nutrientes vão ser perdidos. Embora muitas pessoas estejam conscientes de que a farinha branca não é particularmente saudável, elas a consomem em grandes quantidades, de qualquer maneira. E por isso que é importante a gente ter uma melhor compreensão dos efeitos que a farinha branca tem sobre o nosso corpo, tá, gente? Olha, os riscos que a farinha branca pode causar. Ela pode causar principalmente a obesidade. Por quê? Porque ela causa uma sensação de saciedade durante um tempo. E aí, uma vez que não contém quase nenhum tipo de forragem, faz com que seus níveis de açúcar disparem e caiam novamente muito rapidamente. Isso pode fazer com que você sinta muita fome, uma ansiedade muito grande de se alimentar novamente e aumentar a quantidade de ingesta de alimento, tá certo? É por isso que a gente deve optar por produtos mais integrais, pois eles deixarão você saciado aí por muito mais tempo. Olha só, gente, outro risco aí, hein? Diabetes do tipo 2. Tem um estúdio aí na Finlândia que fala que o risco de diabetes do tipo 2 diminui quando você consome menos farinha branca e aumenta a quantidade de farinha de centeio na sua dieta, ou seja, de farinha integral. Tá certo? Um pico no nível de açúcar no sangue leva o seu corpo a liberar maiores quantidades de insulina. Então é preciso com que o pâncreas faça uma produção e até uma eliminação maior da quantidade de insulina para que essa insulina destrua esse carboidrato praticamente que está em grande quantidade no nosso organismo e causa um desequilíbrio muito grande. Com isso, a insulina começa a falhar a sua produção, a sua função também, e o risco de diabetes tipo 2 começa a surgir, tá certo, gente? Quem come regularmente farinha branca faz com que seja mais suscetível a tornar-se resistente à insulina, o que aumenta gradativamente o risco de praticamente desenvolver o diabetes do tipo 2, tá? Desequilíbrio ácido básico também, tá certo? Ô, Zé Coelho, mas tá na minha frente aqui que eu não tô conseguindo nem... Ai, tio Rogério, você sabe, né? Que eu gosto de me aparecer na Casa Prática. Você fica atrás e eu tô aqui na frente da Casa Prática, porque nem o bloco quase eu apareci, então eu tenho que aparecer. Tá bom. É isso aí, então fica aqui bonitinho, tá bom? Eu tô aqui atrás, tá, gente? Tô aqui, ó, no Casa Prática, eu tô apresentando. Viu? Então, e o que acontece, gente? O equilíbrio do ácido básico do corpo humano deve ser em torno de praticamente 7,4. A gente fica falando muito isso, até quando as pessoas consomem o refrigerante, o pH do organismo do sangue, ele cai para 2,5. Isso é muito ruim, porque praticamente tem uma proliferação de células cancerígenas muito grande aí, que acabam se fortalecendo no nosso corpo, tá certo? Até por destruição aí de células que vão combater, células que fazem parte da nossa imunidade e que vão combater todos os tipos de doença. O corpo de muitas pessoas tem muita acidez e é importante manter seus níveis de ácido base sob controle. Se o corpo permanece muito ácido durante um longo período de tempo, isso pode levar a uma série de problemas de saúde e doenças. Um desequilíbrio ácido básico pode fazer com que o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa, se torne mais fraco e não permita que seus ossos obtenham cálcio suficiente. Outros riscos para a saúde incluem enxaquecas, reumatismos e osteoporose. Alergias, olha só, hein, gente, tem muita gente que quando consome a farinha branca, ela começa a ficar com alergias, ela fica com o olho vermelho, com a pele avermelhada, começa a dar um prurido, uma coceira muito grande, porque ela contém uma grande quantidade de glúten. E tem muita gente aí que é alérgico a glúten e acaba não, às vezes, sabendo, e isso sai descoberto através de exames que a gente faz com um alergologista, que é o especialista em alergia, tanto infantil como adulto também, tá certo, gente? E pode causar grandes danos aí à mucosa do intestino, doenças como síndrome do intestino permeável, tá certo? Aumenta o risco de reação exagerada também do sistema imunológico, sistema de defesa, e provoca alergia, principalmente aí pela quantidade de farinha branca que às vezes as pessoas ingerem. Olha só, hein, gente, depressão, hein?
Um estudo americano aí indicou que o consumo de carboidratos de liberação rápida pode levar à depressão. Isso também se deve às flutuações acentuadas no nível de açúcar no corpo, fazendo com que vários hormônios sejam liberados em resposta. Isso provoca mudança de humor e cansaço. Olha aí, hein, gente? Então vamos diminuir a ingesta de farinha branca. Já já a gente vai dando dica para você aí de como fazer um bolinho de arroz com farinha de aveia. Um bolinho recheado de arroz na airfry. Fica aí que já já a gente vai estar dando para vocês essa dica, hein? Olha só, gente, inflamações. Quem consome muita farinha branca acaba desenvolvendo processos inflamatórios aí que são muito frequentes, chamados de glicação. Tá certo? Isso geralmente ocorre também associado às doenças crônicas, como cardiovasculares e artrites. E as flutuações dos níveis de açúcar no sangue, que impedem o corpo de converter proteínas em energia de forma eficaz, resultando em um aumento de valores inflamatórios. Também problemas digestivos. Olha só quanto malefício que a farinha branca pode causar. Se você costuma ter problemas aí de intestino preso, olha, gente, para de consumir farinha branca, porque o seu intestino vai prender cada vez mais. Porque, olha, dependendo do caso, tem pessoas que fazem grandes quantidades de ingestas de farinha branca. E durante o processo de refinamento, cerca de 80% da forragem contida nos grãos, ela é perdida. Então, falta fibra alimentar aí, que é importantíssima para a digestão saudável e principalmente para o funcionamento do intestino. Tem pessoas que às vezes têm intestino preso e não sabem que é por causa da quantidade de farinha branca. E farinha branca está presente em tudo. No pão, na bolacha, em tudo quanto é tipo de alimento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? É gostoso às vezes comer um bife empanado, algo assim, mas tem que tomar cuidado, porque tudo que tiver farinha branca pode prejudicar o intestino, tá bom? E é isso aí. Gente, esse foi o nosso quadro, tá certo? Do nosso Casa Prática. Nós somos os que nós comemos. Tudo que você deveria saber aí sobre o malefício da farinha branca. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai para a redação para a gente poder dar Minuto Notícia para vocês. É isso aí, vamos à primeira notícia. E olha só, Minuto Notícia aí, depois do nosso quarto bloco chegando. A gente vai de notícia internacional. Mundo tem recordes históricos de calor na Terra e nos mares, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia. Gente, o mundo acaba de ter os dias mais quentes registrados. Vocês podem ver que muita situação está sendo diferente neste ano. A gente está tendo um inverno de praticamente 2 ou 3 dias de frio e o restante de calor com temperaturas até 30 e 40 graus. Eu moro aqui no litoral e praticamente nunca vi tanto as pessoas irem às praias como elas estão indo nessa época de ano. Desde junho, julho e agosto. Quem tirou férias em julho, criança, adultos, praticamente passou o sábado e domingo nas praias, tá? O mundo acaba de ter os dias mais quentes registrados de acordo com os dados preliminares divulgados pela Organização Meteorológica Mundial. O levantamento também aponta junho mais quente já registrado, com temperaturas sem precedentes. Vocês podem ver que o calor está tanto aqui na época do inverno, como também na Europa, nos Estados Unidos, na época do verão lá, tá, gente? Com temperaturas sem precedentes na superfície dos oceanos e menor extensão de gelo já vista no mar da Antártida. Então está tendo um derretimento muito grande acentuado aí das praticamente geleiras da Antártica. Essas temperaturas recordes na Terra e no oceano representam um risco de impactos elevados nos ecossistemas e no meio ambiente. Segundo o chefe de monitoramento climático da Organização Mundial de Meteorologia, Omar Badur, o Oceano Atlântico também quebrou recordes de calor. Em conversa com jornalistas na segunda-feira, Badur afirmou que a temperatura na superfície do Atlântico Norte subiu 1,5 graus Celsius acima da média histórica, um aquecimento considerado sem precedentes. Contou ainda que a semana de 4 a 7 de julho poderia ser considerada a mais quente já registrada. Minuto Notícia trazendo informação para você aí de notícias do mundo. E isso aí está ocorrendo principalmente devido ao fenômeno climático El Niño, que está cada vez mais presente aí no dia a dia de todos nós terrestres aqui do mundo, tá bom? Gente, a gente vai para o quinto bloco, a gente vai dar uma receitinha
prática para vocês aí, muito gostosa, feita na Air Fry. É isso aí, vamos para a sala de nutrição. Amigos, amigas, principinhos e princesinhas, gostaram? Esse é o nosso Casa Prática. É isso aí, gente, se inscreve, compartilhe, deem o seu like, tá certo? Visualizem, é muito importante a visualização de todos vocês. Gente, e a gente vai estar dando aqui para vocês uma receita na Air Fry. Eu digo sempre que a Air Fry é um investimento, tá certo? Para nossa saúde. Eu não faço canal de culinária de jeito nenhum. Canal de culinária excelente, tá? Da minha sogrinha. Na cozinha com a Dinda, gente, ela põe em cada receita que a gente tem água na boca, receitas saudáveis, saladas, pratos, e são pratos bons e baratos, bem acessíveis a nós todos, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá no canal Na Cozinha com a Dinda, da minha sogrinha, hein, gente? Por favor, deem um like também, compartilhem, se inscrevam, vocês vão se saborear até no poder, mas porque ela dá tudo detalhadinho, na concentração, na quantidade, ela é muito organizadinha. Um beijo para você, minha sogrinha linda, que eu te amo muito, meu sogrão também, que estão sempre aí me ajudando no meu canal. Beijo pro meu amor, beijo para minha família, meus filhos, meus irmãos, meus cunhados, todo mundo, sobrinhos, todo mundo, beijo, beijo, beijo. Tá bom? Muitos coraçõezinhos para vocês. É o nosso Casa Prática, é isso aí, gente. E vamos a essa receitinha aí. Gente, para a gente poder fazer uma quantidade de mais ou menos uns 10 a 20 bolinhos de arroz, a gente vai precisar de uns ingredientes aí, tá bom? Então, ó, lápis e caneta na mão, vamos lá. Ou o celular, né? Hoje em dia é o celular, tá bom? E para a gente fazer o bolinho de arroz recheadinho na Air Fry, eu fiz em casa, junto com meu amor, foi muito bom, todo mundo gostou, todo mundo comeu e é super saudável porque é sem farinha branca, tá? Então vamos lá, gente, olha só, meio quilo de arroz cozido, de preferência o arroz parbolizado, que não fica tão grudento, tá certo? E também um arroz que já esteja na geladeira, não pode ser um arroz cheio de fungo, estragado, nada disso, tem que ser um arroz que esteja bom para ser consumido, tá bom? Então, repetindo. Meio quilo, 500 gramas de arroz cozido, tá certo? Uma caixa de farinha de aveia, não pode ser em flocos, tem que ser a farinha em pó de aveia. Vende de qualquer mercado, tá bom? Porque ela tem um teor um pouquinho mais salgado do que a aveia em flocos. A aveia em flocos é um pouquinho mais doce, tá bom? Então uma caixa de farinha de aveia de 165 gramas em pó, tá certo? Bom, meio quilo, 500 gramas de carne moída. Carne moída vocês podem preparar com coentro, que fica muito gostoso. Cebola, pode pôr alho, pode pôr azeite, o que vocês quiserem. E junto com essa carne moída, a gente precisa colocar uma linguiça calabresa cortada, tá certo? Em cubinhos, tá bom? Então vou repetir para vocês, olha a receitinha prática. Bolinho de arroz, tá certo? Recheadinho. Então, repetindo. 500 gramas de arroz cozido, uma caixa de farinha de aveia, 165 gramas, 500 gramas de carne moída, uma linguicinha calabresa, cebola picada, bem picadinha, coentro a gosto e alho também para temperar a carne e a calabresa. Primeiro vocês vão fazer o cozimento da carne com a calabresa, tá certo? E aí depois vocês vão estar praticamente se utilizando do arroz com a farinha de aveia, tá certo? Gente, tem pessoas que colocam um ovo para dar uma liga melhor, tá? É bom, eu às vezes coloco também, eu coloco um ovo praticamente, eu quebro um ovo, jogo lá dentro do bol, como diz a minha sogrinha, e aí a gente vai misturando até ficar uma massa bem homogênea, tá? Dentro desse bol, a gente vai jogar a carne moída que não pode estar quente, porque senão vocês tiram a liga do bolinho, tá certo? Quanto mais frio tiver a carne, melhor o cozimento dele na air fry, tá bom? E aí o que acontece? Depois que a gente tiver misturado tudo, porque vocês vão misturar a carne moída com a calabresa, junto com o arroz e junto com a farinha de aveia que já estava previamente misturada, tá certo? Vão misturando tudo e aí a gente vai começar a fazer as bolinhas. Faz as bolinhas como se fossem almôndegas e aí vocês ligam o air fry,
praticamente de 180 a 220 graus, deixa ela pré-aquecida em 15 minutos, tá bom? Deixa lá e aí vocês vão começar a colocar. Para que a gente tenha um douramento melhor da superfície, da parte externa aí do bolinho, praticamente do bolinho de arroz, é bom que a gente molhe também as mãos com água e molhe a superfície para que haja um melhor coramento aí desse bolinho de arroz, tá? Porque na hora que a gente vai fazer na air fry, quando você acaba molhando ela, você deixa ela mais crocante, tá certo? Mas é bom a gente utilizar o arroz parbolizado. Por quê? Porque na hora que você joga a farinha branca, aí no caso a farinha de aveia, né? Não farinha branca, farinha de aveia, para ficar bem saudável. A gente vai fazer com que haja uma liga, e aí o arroz ele vai se grudar na farinha, e a gente vai sentir melhor a crocância deles. Gente, dá mais ou menos de 10 a 20 bolinhos de arroz recheadinho aí. É muito bom, é com o que a gente tem em casa, como o meu sogrinho fala, tá bom? E vai valer muito a pena aí. Gente, esse foi o nosso quinto bloco, receita prática. E a gente vai lá para a redação de novo, porque tem notícia chegando no Minuto Notícia. É o Casa Prática, gente, é isso aí. Quando a gente está andando pela casa toda, é porque a gente está no nosso Casa Prática. E o tio Rogério voltou, hein? A gente terminou o quinto bloco, aí o tio Rogério foi embora, arrumei meu óculos, estrela, minha gravatinha, e se a gente voltou agora no quinto bloco, tá, gente? Aí, por favor, o óculos dele, gente, o tio Rogério, tá bom. E aí, a gente voltou agora, depois do quinto bloco, com o Minuto Notícia. O tio Rogério vai falar uma notícia importante aí do Brasil, nosso país, hein? É isso aí, gente. E olha só, hein? Tá uma controvérsia muito grande aí, porque o Supremo Tribunal Federal não legalizou a venda de drogas no Brasil, hein? Ao contrário do que diz alguns posts, tá certo? Olha, tem até aqui, eu tô vendo aqui um post, a irmã orou tanto pro filho sair das drogas, aí foi lá, votou, né? E o Supremo Tribunal Federal liberou. Não é nada disso não, tá, gente? Olha só, não é verdade que o Supremo Tribunal Federal tenha autorizado a venda de drogas no Brasil, como afirmam posts nas redes sociais, tá certo? O assunto viralizou na internet após o resultado parcial de uma votação no plenário do Supremo, mas o julgamento em questão é sobre uma possível descriminalização do porte de pequenas quantidades de droga para uso pessoal e não a autorização para a venda de entorpecentes no país, tá certo, gente? Então, olha só, é preciso que a gente saiba realmente que tudo tem uma consequência, tá certo? Então, para isso tudo ser aprovado, é preciso com que haja uma autorização do Supremo Tribunal Federal para que possa haver aí a utilização disso tudo, mas não quer dizer que está liberado, não está, tá bom? Então precisa tomar muito cuidado com os tipos de notícias, fake news que aparecem aí na internet, tá bom? E a gente está vindo aqui para vocês no Minuto Notícia, no Casa Prática, para a gente poder trazer informação, tá bom? Gente, vamos para o sexto bloco? E o Casa Prática, a gente está sempre contribuindo aí com a natureza. Como eu falo para vocês, a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização aí dos nossos recursos naturais, né? A gente precisa fazer economia de energia elétrica, economia de água, tudo isso é muito importante. E o que acontece? A gente vai dar algumas dicas para a gente poder reaproveitar algumas coisas que a gente tem dentro de casa. Claro, a gente não faz uso frequente disso, né? Como eu falo para vocês, a gente sabe muito bem que o que eu vou falar para vocês aí são utilizações de dois tipos de utensílios aí. Um é o pote de sorvete, que muitas vezes a gente joga fora, e outra são aquelas latas de batata que a gente consome, não frequentemente, porque também tem um valor bem exacerbado, mas que a gente às vezes costuma consumir, tá bom? Não em grande quantidade, porque eu falo para vocês que sorvete de pote tem gordura hidrogenada, tem emulsificante, tem edulcorantes, várias substâncias que são muito prejudiciais à nossa saúde, porque podem causar obesidade, podem causar pressão alta por excesso de sódio, pode causar também diabetes por excesso de açúcar. Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado.
Mas se às vezes a gente tem esse tipo de pote, a gente pode também, para que a gente não consuma aí, tenha que comprar potes para poder armazenar arroz, feijão, farinhas, vários tipos de alimentos que a gente tem dentro de casa, a gente pode se utilizar dessa técnica aí para poder melhorar um pouco mais a natureza e diminuir a incidência e o consumo de plásticos aí no mundo todo, tá? Então o que a gente pode fazer? Gente, vocês podem ir nessas casas de R$1,99 que a gente chama e comprar alguns tipos de adesivos, a gente chama principalmente de contacts, tá? Que são adesivos que a gente acaba fazendo e se utilizando. Às vezes tem pessoas que até utilizam em paredes para fazer algum tipo de decoração. Nesse caso, a gente vai precisar de um adesivo ou às vezes um contact. Isso é baratinho, em torno de 30, 40 reais no máximo, tá? Que chega e vem um rolo de 10 metros, 5 metros. Então dá para ser um pouco bem acessível. E procure se utilizar, por exemplo, como é um ambiente de cozinha, de culinária, é algo que mostra uma textura, por exemplo, que seja mais parecido com culinária, com cozinha, com alimentos, com frutas, tá certo? Então é legal, porque aí se vocês utilizam esse tipo de adesivo que seja mais combinante com a cozinha, a gente acaba dando uma harmonia muito grande aí no ambiente, tá bom? Então vai lá, pega aqueles potes de sorvete, a gente pode praticamente recortá-los, né, o adesivo, e colocar em volta do pote de sorvete. Tem pessoas que colocam nas tampas também, porque às vezes as tampas são coloridas, né, e a gente pode praticamente colocar em volta do pote de sorvete e comprar em casa de cosméticos, ou às vezes até em casa de armarinhos, a gente comprar aquelas fitinhas e colocar em volta. Às vezes a pessoa está em casa sem fazer nada, está deitada, eu estou meio deprimido, eu estou meio triste. Vai lá fazer um artesanatozinho, vamos diminuir aí o consumo de algo que possa prejudicar a nossa natureza, tá bom? Então é uma dica para vocês aí, principalmente num quadro que a gente chama de reutilização dos recursos que a gente tem aí para proteger a nossa natureza. Tem um quadro chamado no Casa Prática aí, um quadro novo chamado de Natureza, vamos ajudá-la, tá certo? Então a gente vai estar sempre falando para vocês dicas aí de como a gente poder utilizar as coisas que a gente tem dentro de casa. E também as latinhas de batata, o mesmo procedimento. Vocês podem envelopá-la ao mesmo tempo que vocês fizeram isso com os potes de sorvete. Os potes de sorvete vocês podem utilizar, por exemplo, para pote como se fosse de açúcar, de farinha, de feijão, de arroz, ou outros utensílios também, macarrão, às vezes também cabe nessas latas de batata que eu falei para vocês. Fica muito legal e dá uma harmonização muito boa na cozinha. Tem pessoas que às vezes guardam dentro do armário, às vezes pessoas que se utilizam em prateleiras. Isso dá um up, dá uma alegria muito grande no ambiente culinário aí do dia a dia das nossas cozinhas, de todos os papais, mamães aí e amigos e amigas que estão sempre presentes. Tá bom? Gente, esse aí foi o 6º bloco e a gente vai lá para a redação novamente para dar um Minuto Notícia. Opa! Os homens que gostam de futebol e as mulheres também tem notícias de esporte no Minuto Notícia. Olha, gente, o tio Rogério chegando aí com o Minuto Notícia, né, tio Rogério? Minuto Notícia do esporte. É isso aí, Zé Coelho. E vamos lá, a gente vai abrir aqui a nossa tela aqui para a gente poder dar uma noçãozinha aí para vocês. Olha só, hein? Campeonato Brasileiro aí, gente. Classificação. Bom, gente, em primeiro lugar o Botafogo com 47 pontos, está bem lá na frente. Palmeiras em segundo com 34, Grêmio em terceiro com 33, Flamengo em quarto com 32, o Bragantino em quinto com 32, em sexto Fluminense com 31, em sétimo Atlético Paranaense com 28, em oitavo Cuiabá com 28, em nono São Paulo com 27, o Atlético Mineiro com 27, décimo primeiro Fortaleza com 26, Cruzeiro em 12º com 24, Internacional em 13º com 24, Corinthians em 14º com 23, o Goiás com 22 em 15º, o Bahia em 16º com 18, e lá na lanterninha, olha só, o Santos com 18, o Coritiba com 14, o Vasco da Gama com 13 em 19º, e em 20º lá embaixo, quase próximo do rebaixamento, o Atlético Mineiro com 10 pontos. Então essa é a classificação aí
do Brasileirão. E olha só, hein, gente, Copa Feminina chegando à sua reta final, última semana. E amanhã tem jogo do Brasil, hein? Desculpa, o Brasil já foi eliminado, né? A gente tem jogo da Copa aí, hein? Olha só, terça-feira começa aí, dia 15 de agosto, 5 horas da manhã, muito cedo, Espanha e Suécia. Na quarta-feira, 16 de agosto, 7 horas da manhã, Austrália e Inglaterra. Aí, no sábado, a gente vai ter a disputa do terceiro e quarto lugares. 5 horas da manhã, a gente pode ter ou Espanha ou Suécia contra a Austrália ou a Inglaterra. E no domingo, dia 20 de agosto, 7 horas da manhã, teremos a grande final aí da Copa Feminina, ou entre a Espanha e a Suécia, ou entre a Austrália e a Inglaterra. Então a Copa Feminina entrando na sua reta final, tá bom? Gente, tem uma notícia aí, hein? Vocês sabem muito bem que o Neymar, ele está sendo cotado aí para... está prestes a completar sua transferência do PSG para o Al Hilal da Arábia Saudita. E os portais da notícia já revelam quanto o brasileiro vai ganhar dividido em dias, horas, minutos e segundo, além de regalias que terá por morar na Arábia. No Al Hilal, Neymar vai ganhar um salário anual de 430 milhões. Na divisão, ele receberá mais de 1 milhão por dia. Confira os detalhes de acordo com informações do jornal O Globo. 35,8 milhões por mês, 1,19 milhão por dia, 49,5 mil por hora, R$ 826 reais por minuto e R$ 13 reais por segundo. Gente, é muito dinheiro, muito mesmo, né? Então vamos ver, vamos esperar as próximas notícias, mas a gente está dando aí para vocês uma curiosidade que a gente ficou sabendo essa semana sobre o salário astronômico que poderá o Neymar ganhar na Arábia Saudita. É isso aí. E o Minuto Notícia continua aí também, hein, gente? Mas agora é com o Zé Coelho, tá certo? Ele vai falar para vocês aqui no Casa Prática algo muito interessante aí que está acontecendo e que talvez possa vir aí, hein? Olha, gente, vocês não sabem. Agora no Minuto Notícia de Entretenimento, a gente tem uma novidade aí. Parece que talvez em 2025... a Globo, como está muito entusiasmada com os remakes, as novelas antigas que estão dando muita audiência, eles são bem capazes e falaram já em fazer um remake, tá certo? Fazer novamente uma fase de Vale Tudo, a novela que passou em 1988, que contava a história da Regina Duarte, que era a Raquel, e do Antônio Fagundes, que era o Ivan, e ela tinha uma filha muito cruela que chamava Maria de Fátima Glória Pires. E tinha também aquele bordão que a novela no final fez grande sucesso, porque o Brasil inteiro parou para saber quem matou o Odete Roitman. E pode ser que tenha o remake aí em 2025 na Globo. A Globo está toda entusiasmada para fazer esse tipo de coisa. E, gente, Vai na Fé deu muita audiência aí na última semana, emplacou no último capítulo também, e parece que tem um spin-off. Quer dizer, spin-off é uma continuação da primeira fase da novela ou de alguma obra que tenha sido escrita. E pode ser que a Rosane Schumann seja convidada para fazer o remake, a continuação, o spin-off do Vai na Fé. Pode ser que aconteça, tá, gente? De tanto sucesso que fez. É isso aí, eu entrego pro tio Rogério agora. A gente deu um minuto notícia de entretenimento aqui no Casa Prática. E até já! É isso aí, gente. E a gente tá chegando ao final da Casa Prática, hein? A gente vai estar falando aí para vocês nesse último e sétimo bloco sobre os momentos de reflexão. A gente volta já já com o nosso Casa Prática. E olha, gente, o nosso sétimo bloco, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso Casa Prática. Se inscrevam, deem o seu like, compartilhe. O Casa Prática traz muita informação, muita dica de organização, comportamento, tudo que vocês quiserem saber, inclusive os minutos notícias, receitas a gente tem aqui no Casa Prática, tá certo? E olha, um momento de reflexão, a gente sempre termina o nosso Casa Prática com algo que a gente passou durante a vida para poder trazer algum tipo de melhoria da qualidade, principalmente de nós seres humanos que estamos aqui neste mundo. E a gente tem reparado que de um tempo para cá a gente tem sofrido muito a nossa carne, o nosso físico está muito sofrido, né? E a gente precisa poder entender que quando às vezes a gente
procura a felicidade e a gente encontra, é preciso que a gente consiga manter essa felicidade. E o que acontece? Existem vários fatores, principalmente estruturais. A gente precisa ter uma boa estrutura de família, uma boa estrutura de pai e mãe, nessas famílias novas que estão também se iniciando e que estão se fazendo, principalmente agora nessa época. A gente tem papai e mamãe, tem mamãe e mamãe, tem papai e papai. Então assim, a gente respeita todos os tipos de famílias, todos os tipos de gênero, a gente respeita todas as raças, a gente respeita todas as etnias, a gente respeita todos os credos, tá certo? Para mim, importante a gente falar em Deus. Não existe aqui algo que possa dizer, eu sempre falo que discutir política, religião e principalmente também esporte, futebol, é algo que traz muita desavença, principalmente familiar. Então a gente deve se conter esse tipo de assunto. Mas algo que eu estou reparando, gente, é que às vezes quando a gente ama, a gente acaba se desapegando um pouco do amor. A gente demorou tanto tempo para encontrar uma cara metade, a gente demorou tanto tempo para encontrar a pessoa que a gente ama, que respeita a gente, que às vezes a gente não valoriza. Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito importante o amor que existe entre pai e filho, tá certo? O pai e filha, mãe e filha e mãe e filho também. Por quê? Porque isso traz uma estrutura muito forte, um fortalecimento muito grande dessa criança que está crescendo. É como se você estivesse adubando a sementinha que você plantou e conforme você vai regando, jogando aguinha nessa terrinha, ela vai formando o seu caule, né, que é aquele tronco, as suas folhas, e com o tempo vai dando frutos. Então é muito importante que a gente tenha uma estrutura familiar, porque às vezes pessoas que não conseguem se apegar em outras pessoas é porque às vezes elas não tiveram o amor suficiente de pai e mãe, tá certo? E com o tempo elas acabam não inconscientemente fazendo as mesmas situações. Por quê? Porque tem medo de se apegar a alguém. A partir do momento que eu sempre falo que as pessoas às vezes desistem das outras e que elas acham que elas estão tendo desistência das outras pessoas, ao contrário, elas estão desistindo de si mesmas, porque elas estão deixando muitas vezes de ser feliz, tá certo? Eu sempre falo o seguinte, quem vai pela cabeça dos outros é piolho, tá certo? A gente precisa ter, às vezes, um amparo, a gente precisa, às vezes, ter alguém para poder conversar, precisa, mas a gente precisa filtrar tudo que vem de fora, tá certo? Isso eu falo para qualquer pessoa, profissionais, amigos, amigas, parentes. Às vezes a gente pede a opinião de uma pessoa e muitas vezes a gente não sabe que aquilo que a pessoa está falando não é bom para a gente, mas a gente ouve, porque a gente pediu a opinião da pessoa. Mas a gente precisa filtrar, a gente vai saber o que é bom e o que é ruim. E tem pessoas que não sabem fazer isso. Tem pessoas que vão muito pela cabeça dos outros e acabam destruindo suas próprias felicidades. E isso é muito cruel, é muito ruim, porque a gente faz outras pessoas sofrerem. Pessoas que às vezes se dedicam o máximo para poder vivenciar a vida dela e a vida da pessoa, e quando está vivendo, acaba sendo esquecido, acaba sendo deixado de lado. E isso é ruim. Então, falo para vocês uma coisa, existe hoje em dia um desapego muito grande. E eu sempre falo para os pais e para as mães aqui, isso acontece porque às vezes algumas crianças, elas estão assim tão agitadas, tão hiperativas, que às vezes os pais vão lá e largam tudo quanto é tipo de brinquedo. Aí eu falo para eles assim, olha, coloque de 5 em 5 brinquedos. Se você tem uma criança que ela não se detalha naqueles brinquedos, hoje ela não se detalha nos brinquedos, porque ela está cheia de coisa em volta dela. Amanhã ela não vai se detalhar e se concentrar na escola. É onde às vezes tem os déficits de atenção, que às vezes não são déficits, são às vezes alguns limites que a gente precisa conter nas crianças, algumas situações, para que elas possam não ser totalmente racionais na liberdade que às vezes elas têm. Então a gente precisa podar um pouco isso. É como, por exemplo, às vezes uma árvore que cresce. A gente não vai dar uma podada nela uma vez por ano? Então, filho é assim. A gente tem que estar sempre iniciando uma poda. Sempre iniciando algo para que ele possa não ter grandes liberdades e se confundir com libertinagem. O pai e a mãe têm essa função de poder podar, tá certo? Esse tipo de liberdade que às vezes a criança ou adolescente contém, tá? Ou tem.
E aí, no caso, às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Então eu sempre falo, coloque 5 brinquedos. Brincou 2, 3 horas, vai lá, coloca mais 5. Retira e guarda. Porque criança que espalha tudo pela casa não brinca com nada. Já começa por aí. A criança não fazendo isso, ela acaba não se apegando mais para frente em determinadas pessoas. Ela se frustra. Ela acaba, por exemplo, muitas vezes tendo relacionamentos que não deram certo. E quando ela começa com um relacionamento bom, ela acaba se perdendo e não querendo com que o relacionamento dela continue totalmente. E aí ela fica perdida, porque ela vai achar, por exemplo, uma pessoa que talvez não tenha tido amor de pai ou às vezes amor de mãe, tem esse déficit, muitas vezes ela precisa entender que isso tem que ser resolvido com o pai e com a mãe, não com a pessoa que ela está presente. Porque essa pessoa não tem culpa do que aconteceu. Ela tenta ao máximo suprir, mas o que ela tem que ter é amor. Amor de homem, mulher, ou sei lá qual é o tipo de gênero que tem, mas precisa haver amor entre as pessoas. Agora, amor fraterno vem de pai e mãe. Então precisa ir lá e resolver isso com o pai e com a mãe. Olha, é isso, isso, isso. Não tem nada a ver com você. E também não achar que todo relacionamento que ela vai ter é um relacionamento desastroso. Por quê? Porque senão ela nunca vai ficar com ninguém. E, gente, os anos passam. As pessoas estão ficando sozinhas porque muitas vezes querem. Porque às vezes querem tanto uma qualidade, a perfeição da outra, que não teve em relacionamentos passados, ou às vezes não teve uma estrutura de pai e mãe, e quer com a pessoa que ela está agora. E isso é impossível de acontecer. Então, vale a dica aí. Não é o vamos falar, o papo casal, mas é um momento de reflexão. Porque amor, gente, é muito bom. Você que às vezes deixou de viver o seu amor, pode se arrepender mais pra frente. Porque você vai estar sozinho ou vai estar sozinha, tá certo? E isso pode trazer grandes danos a você. E não vá pela cabeça dos outros porque você não é piolho. Vá pela sua cabeça. Tenha personalidade. A melhor coisa que tem na vida é você ter personalidade. Claro, você pode ouvir a opinião dos outros, mas se você tiver que fazer algo que você sabe que não vai interferir na vida do próximo ou não vai prejudicá-lo, faça, tá certo? Mas tome muito cuidado, porque você precisa saber respeitar também que as outras pessoas também têm sentimentos, tá bom? Gente, momento de reflexão terminando aí, é o nosso Casa Prática indo embora, e eu e Zé Coelho vamos embora, mas semana que vem a gente volta, porque tem vídeo dicas, tem muito fuxico, muita fofoca que a gente vai estar contando para vocês aí, tudo sobre audiência de TV, telonas, tudo isso vai estar no vídeo dicas da semana que vem. Não é, Zé Coelho? Olha, gente, vocês esperam, viu? Que o vídeo dicas está com tudo. E eu nas minhas quentinhas tô queimando de fogo. De tanta fofoca que eu vou trazer, viu? Até a próxima semana. É isso aí, gente. E a gente tá indo embora. E olha a campanha da água, hein? 35 ml por quilo de peso. Não se esqueçam que vocês têm que ficar saudáveis nas 24 horas, tá bom? E a gente tá indo embora. E o Casa Prática sempre pedindo. Até a próxima semana no vídeo dicas. Né, Zé Coelho? Ai, gente, não se esqueça. Se inscrevam, deixe seu like e compartilhe. A Casa Prática indo embora. Vamos amar. Até semana que vem.